Maria, Sim. você tem que aceitar a Lília para entrar, ela não conseguiu entrar ainda não. Ah, tá, vou verificar. Mas você entrou naquele link que eu te mandei? Agora sim. Obrigada, Maria. Todos aceitos já, Maria Clara? Podemos começar? Vou admitir agora. Tá ótimo. Ótimo. Vamos lá, então, pessoal, boa tarde. Boa tarde aos colegas aí. Mais uma reuniãozinha nossa começando, né? Eu queria, hoje de manhã eu não pude estar com vocês, vou aproveitar aqui para poder pedir desculpas pela minha ausência, mas eu estava numa outra agenda que coincidiu aqui. E à tarde a gente vai ter de novo esse encontro com a Cacilda, né? Cacilda que já é íntima nossa aqui, já é super conhecida, né, Cacilda? Então, dispensa apresentações. Palavra é sua, minha querida. Um bom encontro para todos nós, tá? E daqui a pouco vou sair de novo por conta de outra agenda, mas eu volto antes de terminar, tá bom, pessoal? Bom encontro aí para todo mundo. Olá, pessoal, boa tarde. Estou vendo aqui a Débora, né? E Débora, tudo bem? Prazer estar aqui com boa você. Tarde. Boa tarde, tudo bom? Você quer dar uma palavrinha antes com eles, Débora? Tem alguma? Só dar boa tarde, desejar que tenhamos todos aqui uma boa tarde de bastante conteúdo muito interessante que a Cacilda está trazendo aqui para a gente, para falar sobre ecossistemas, representando o nosso Centro de Referência de Educação do Sistema SEBRAE, que é o nosso ambiente, né, que a gente gera conteúdo sobre a educação empreendedora. Então, a Cacilda é a melhor pessoa para poder compartilhar conosco esse conteúdo sobre ecossistemas. Obrigada. Tenham todos uma boa tarde de bastante conteúdo. Que bom, obrigada aí a todos e todas, né? Eu acho que vai ser bom, né? Esse bate-papo da gente estar conversando um pouquinho sobre o ecossistema de educação empreendedora, que é o nosso objetivo aqui. Falar de educação empreendedora realmente faz transformação de território, faz mudança de atitude das pessoas e cada vez mais queremos trabalhar o capital empreendedor desses territórios, né? Territórios que sejam realmente promotores de desenvolvimento, não só para os estudantes, para a comunidade escolar, mas para também toda a região e o entorno que a escola, né, que a instituição de ensino está inserida. Ana, eu não sei se é possível habilitar os chats e, né, para que as pessoas possam participar. A Lília acho que está com uma dificuldade aí de entrar por causa da câmera e do áudio dela que não está habilitando. Mas ela está conseguindo compartilhar no chat? Ah, então tá. Maria, a gente consegue isso aí, Maria? Que a Maria que é quem sabe tudo desse tá. Desse nosso ambiente. O chat já está habilitado. Então tá. Então obrigada, tá, Lília. Obrigada, Ana. Obrigada, Maria. Então, assim, eu vou conversando com vocês, eu não vejo vocês, mas a gente pode ir conversando pelo chat, vocês podem ir colocando, né, as contribuições de vocês, as trocas de experiências. Na realidade, a gente tem essa solução, né, essa oficina de ecossistema no portfólio, né, ela é ofertada no nosso portfólio, mas a gente tratou isso como uma abordagem de intencionalidade para trabalhar a educação empreendedora. E eu acredito que vocês possam, né, hoje, assim, a gente não vai vivenciar a oficina, mas a gente vai vivenciar esse contexto do que é educação empreendedora. E isso vai fazer muito sentido, né, no momento que eu estiver apresentando, vocês vão ver que isso tem total sinergia com as jornadas de vocês, com as entregas do Ali de educação empreendedora e como vocês podem ter uma abordagem mais conectada e mais próxima, né, da instituição de ensino no momento que vocês estiverem lá realizando os encontros e principalmente as interações com o GT.
Eu vou compartilhar aqui minha tela, aí qualquer dúvida, a Lília está aqui, vai me dar o suporte, vai colocar os links também das coisas, e se vocês tiverem algumas perguntas, ela vai tentando responder aqui na medida do possível, e no final a gente abre um pouquinho para perguntas. Mais alguém quer falar antes? Eu posso começar aqui então? Grace, Glaucia, ok? Estão aqui com a gente? Sejam todas muito bem-vindas. Vou compartilhar aqui. Deixa eu pôr o som, porque eu tenho vídeo, um áudio aqui. Vocês estão vendo a minha tela já, a minha apresentação, Lília? Sim. Já, okay. Só colocar no modo apresentação. Vou colocar. Então, a gente vai falar aqui essa tarde sobre ecossistema de educação empreendedora, tá? O ecossistema de educação empreendedora, ele tem, né, o encontro, né, o encontro desse momento aqui é a gente tratar dessa metodologia, de entender um pouquinho essa abordagem de ecossistema de educação empreendedora, que até 2018 a gente tinha ecossistema de inovação, mas não se falava ainda em ecossistema de educação empreendedora. De lá para cá, a gente já tem publicações, artigos que vêm retratando o ecossistema de educação empreendedora. E isso a gente tem aí, né, até algumas linhas de atuação do próprio polo, né, no qual hoje eu faço parte do polo de educação empreendedora, que é o SER, justamente de impulsionar estudos e pesquisas na linha de educação empreendedora. Trazer essa relevância para a instituição de ensino como ator, né, como um ator de relevância, como um protagonista dentro do seu território, né? A gente costuma dizer que instituições de referência em territórios, elas promovem o seu entorno. Então, trazer esse protagonismo para a instituição de ensino é muito importante. Muitas vezes eles não se percebem dentro desse protagonismo com as instituições de ensino, elas não se percebem dentro do território e com essa alavancagem toda de como elas podem promover as mudanças no território. Identificar conexões da educação empreendedora com o território. Então, isso é muito importante na medida que vocês forem também executando o trabalho de vocês, fazendo as interações com as instituições de ensino, vocês vão ver o tanto de conexões que podem ser realizadas, né? O plano de trabalho do ALE, de Educação Empreendedora, é para a escola. Então, a escola precisa também perceber essas conexões, buscar fazer cada vez mais essas interações aí, não só com o território, mas também com outros atores aí. E perceber a educação empreendedora como força, né? Como um promotor do desenvolvimento econômico e social do território, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho disso. E aí, gente, eu não sei se vocês podem, mas aqui pelo chat, se vocês puderem colocar o nome de vocês, a cidade ou o estado, né? Eu sei que a gente está fazendo aqui para Sergipe e para Bahia, né? Então, a gente está com 2 grupos de área aqui, não é isso? Acho que são 2. Tocantins? Então, se vocês puderem colocar aí para a gente, o que é educação empreendedora para vocês? Talvez vocês já estão aí há 2 dias, né? Alguns dias aí já tiveram um encontro presencial, agora estão aí no online. O que é educação empreendedora para vocês? Então, se vocês quiserem colocar aí no chat para a gente interagir um pouquinho, vou dar um tempinho aqui para vocês, tá? Será que o pessoal está conseguindo colocar, Maria, no chat? Ah, tá aparecendo, tá colocando aqui. Então tá. Eu vou tirar o compartilhamento só para eu ver um pouquinho do chat aqui, tá? Tem uma pessoa que está com a mão levantada, Maria Eduarda. Você quer falar, Maria Eduarda?
enquanto vocês colocam aqui, a gente vai, né? Vocês podem fazer os registros aí de vocês. E aí, voltou a minha apresentação aí. Então, enquanto vocês fazem o registro aí de vocês, eu acho que é importante a gente ter essa troca do que é educação empreendedora. E aí eu estou vendo assim as várias respostas, né? Se a gente for, eu e Lília, que estamos aqui na mesma sala, se nós formos responder o que é educação empreendedora, cada uma talvez teria uma resposta, porque a gente vai responder de acordo com o nosso contexto, com a nossa realidade, com o nosso repertório. Então, vocês também, ao chegarem nas instituições de ensino, também vão se deparar com definições ou com percepções da educação empreendedora diferentes. E aí vocês precisam ser mais do que acolhedores, trabalhar também essa mudança de atitude, essa visão diferente da educação empreendedora enquanto protagonista, enquanto desenvolvimento para transformação, trazer esse contexto que muitas vezes não é conectado ainda. Às vezes fica até aqueles paradigmas, o Sebrae quer abrir empresa, educação para o empreendedorismo, é para abrir negócio. Então, assim, o que é essa educação empreendedora que forma jovens para transformar realidades, para desenvolver competências, para serem protagonistas de sua vida, para trabalhar o projeto de vida? Então, nós precisamos trazer isso e conectar principalmente com o repertório da educação. Né? A gente falou ontem, né, eu e a Lília, um pouquinho sobre esse repertório, esse letramento da educação empreendedora no contexto da educação. Então, muitas vezes a gente tem que tomar muito cuidado com algumas palavras, que às vezes, principalmente do meio empresarial ou do contexto do Sebrae, que para a educação empreendedora e para a instituição de ensino, elas precisam desse letramento voltado mais para as perspectivas da educação, tá? Então, assim, a Lília está vendo lá as percepções, a gente vai conversando e aí vocês podem colocar aí. Essa é uma definição que estava até num documento acho que do Cidade Empreendedora, do Escola que Transforma, de 2019. Eu sei que hoje mesmo está tendo um encontro dos gerentes no Rio de Janeiro de educação empreendedora e está sendo apresentada uma definição também para o Sebrae de educação empreendedora. Então, o Sebrae também vem passando por mudanças do que é educação empreendedora, e eu acho que à medida que a gente vai melhorando essa estrutura, esse desenvolvimento, esse entendimento, nós também vamos fazendo proposições melhores e mais qualificadas para o nosso público. Tá? Então, esse jeito de contribuir, transformar o mundo, preparar estudantes para ser protagonistas de sua própria história, desenvolver competências empreendedoras, apoiar na resolução de problemas complexos, de desafios. Então, isso é o que a gente quer buscar dentro do ambiente da instituição de ensino, para que ela seja um ambiente favorável ao desenvolvimento da educação empreendedora. Então, a gente traz aqui um pouquinho do propósito, que é transformar esse jovem cidadão preparado para os desafios da sociedade, para o mundo contemporâneo, né? Entender que o empreendedorismo é um jeito de ser e agir no mundo. É um jeito de ver oportunidades, de vislumbrar mudanças, de ser visionário, tá? E aí, uma outra pergunta que eu faço para vocês, e aí vocês podem fazer uma reflexão individual aí, o que é um território? Né? A gente falou muito disso, falou de educação que transforma, de ecossistema que atua no território, tá? E aí, quando a gente pensa numa perspectiva de território, a gente pode entender território de várias formas, como um município, um bairro, um estado, uma região, um conjunto de municípios, que às vezes tem algum objetivo, um circuito, quem mexe muito com turismo, um circuito da Serra da Canastra, por exemplo, aqui em Minas Gerais, é a trilha da Estrada Real, que pega várias cidades, inclusive outros estados, e aí vai criando esse conjunto, né, esse recorte dentro do território. E quando a gente vai para a educação empreendedora, a própria instituição de ensino, ela é um território, porque ela é um território extremamente complexo. É um território que tem vários atores, vários cenários que são descritos ali, vários ambientes. Então, a instituição de ensino, ela se constitui enquanto um território e ela está inserida em um território. E aí ela precisa atuar como protagonista desse território e também ser um ator do território no qual ela pertence.
tá? E aí a gente trazendo essa visão, depois a gente pode pesquisar algumas abordagens de território, mas trazendo isso para o contexto do ecossistema, a gente tem esse território e dentro do ecossistema a gente tem 5 dimensões. Essas 5 dimensões, elas foram estruturadas a partir de uma inspiração do ecossistema do empreendedorismo, do Eisenberg, tá? É um estudioso que começou na Babson e depois ele foi, acho que, para outras instituições, e aí foi melhorando o processo desse entendimento do ecossistema de educação, do empreendedorismo, e aí ele foi trazendo, me parece que no primeiro momento eram 9, depois viraram 11 dimensões do ecossistema de empreendedorismo, e depois teve até o de inovação, e a gente trouxe 5 dimensões que nós entendemos que são essenciais para o desenvolvimento do ecossistema de educação empreendedora. Então, primeira delas, a gente tem os atores, né? Os atores, quem são esses atores? São as pessoas ou instituições que, direto ou indiretamente, estão envolvidas ali no processo da disseminação da cultura empreendedora. Então, dentro da instituição, a gente tem vários atores, tem os estudantes, os professores, a equipe técnica, né, a equipe pedagógica, a supervisora, a inspetora, a secretária, o secretário, e são todos esses ambientes, esses atores que vão junto alavancar e impulsionar a educação empreendedora dentro da instituição. Quando a gente vai para fora da instituição de ensino, a gente percebe ela enquanto instituição, outras instituições e outros atores que também podem trabalhar dentro do fomento e da disseminação da educação empreendedora. Então, a gente tem instituições como as federações, os conselhos, a gente tem outras personalidades que são lideranças dentro da comunidade, alguns pais, famílias, e a gente vai interagindo com todos esses atores aí. Dentro das políticas públicas, que é uma outra dimensão, o que seria isso? Vocês precisam entender quais são as formalizações existentes que contribuem e favorecem a educação empreendedora. Então, é muito importante vocês compreenderem o que é um PPP, que é um projeto político-pedagógico da escola, o regimento interno da escola, os regulamentos, os normativos. Quando você extrapola isso, você vai para as políticas do município, se existe a lei geral, se existe a implementação da lei dentro do artigo 5, que favorece a educação empreendedora e o empreendedorismo, ou se existe alguma política específica para a educação empreendedora, é entender todos esses normativos que favorecem e que vão contribuir para a implementação da educação empreendedora de forma mais estruturada também, tá? E aí, dentro da outra dimensão, a gente tem a parte de estrutura, né? Estrutura, com a pandemia, a gente teve que passar por um processo até de ressignificação de vários espaços. E a escola, ela possui vários espaços, e esses espaços podem ser ressignificados. Então, a gente tem bibliotecas que foram ressignificadas, espaços que antes não eram utilizados dentro da escola, ou espaços que a escola utiliza fora da escola, na comunidade, né? Essa semana, foi semana passada, eu fiz uma capacitação para o pessoal do Maranhão, né? Lá do Maranhão, alguns gestores, e uma das gestoras estava tendo uma reunião debaixo de um pé de uma árvore, porque ela até falou, gente, estou terminando uma reunião, acho que até do turismo, e aí a gente teve que esperar, mas ela mostrou, então ela estava tendo essa reunião debaixo de uma árvore, que era um momento lá, um ambiente que eles escolheram para realizar a reunião deles. Então, esses espaços, eles estão sendo ressignificados, são espaços de compartilhamento, de geração de ideias, que vão favorecer esse processo da geração e implementação da educação empreendedora aí. A gente tem uma outra dimensão, que é a dimensão que representa os recursos. Os recursos, eles são as fontes, não só econômicas e financeiras,
né, que podem e que vão viabilizar, né, e promover a educação empreendedora, e dentro dessas fontes econômicas a gente tem o tempo das pessoas, né, as ações que a escola realiza em parceria com outras instituições que não têm, às vezes, desembolso financeiro, a gente tem a próprio recurso da escola, né, a escola hoje, ela é uma fonte de recurso, porque ela tem uma caixa escolar que ela destina para compras de reparos, de merenda, de outras ações. E essa caixa escolar, muitas vezes, ela fomenta o negócio ou as ações dentro do município ou do território no qual ela está inserida ali também. Tá? E fora as fontes de recursos que ela pode pleitear, com participação em congressos, concursos, fontes de projetos que vão, né, alavancar outras iniciativas dentro da escola. A parte de cultura, que é a nossa última dimensão, eu costumo dizer que é o pano de fundo, né? São os elementos do ecossistema que vão influenciar a forma de pensar e agir das pessoas. E isso está em constante mudança. E aí foi muito legal que nessa capacitação do Maranhão, a colega falou assim, mas como que a gente muda isso? Né? Eu dei um exemplo que aqui em Minas, talvez seja coisa de Minas, a gente fala assim, tal lugar tem uma cabeça de bode enterrada. É aquele lugar que às vezes você faz um monte de coisa, leva um monte de iniciativa e nada dá resultado, não dá certo, as pessoas não mudam o pensamento, continuam reclamando, continuam num processo, num ciclo vicioso que não evolui. E isso é a parte da cultura, esse modo de pensar e agir das pessoas. Então, vocês, quando vocês estiverem agindo, fazendo os encontros de vocês vão encontrar muito disso. E aí, para trabalhar, ele falou assim, mas como que a gente muda a cultura das pessoas? Primeiramente, eu acho que muitas vezes as resistências ou as negações, as objeções, elas acontecem pelo desconhecimento. Muitas vezes eu desconheço e por desconhecer eu já crio uma barreira. Então, o trabalho de vocês é ser muito essa conscientização, levar informação, levar conteúdo, levar materiais que possam ampliar o repertório, trazer esse algo que até então era desconhecido para algo de um lugar mais intencional, com mais objetividade. Então, aí, mais uma vez, entrem na plataforma do Polo, do Ser, acessem, assinem a nossa newsletter, compartilhem os nossos conteúdos, levem os conteúdos que estão aí, às vezes saiu essa semana um conteúdo legal, leva para o GT, leva como presente. E isso é uma curadoria que vocês podem fazer com frequência. Né? Não faça isso de uma forma, faça isso com uma intencionalidade, crie essa rotina, é uma forma deles também buscarem outras informações e outras fontes. Então, uma das mudanças, né, da cultura é a parte do conhecimento. Né, capacitação, isso faz mudar paradigmas, faz mudar resistências, porque o desconhecido é algo que a gente tem medo. E aí, quando a gente tem medo, a gente cria as nossas próprias resistências, as nossas próprias crenças. Até aí, ok, gente? Está fazendo sentido para vocês? Estão indo bem aí? Então, se tiver aí algum comentário, por favor, fiquem à vontade, tá? Então, aqui a gente tem as 5 dimensões que vão compor, né, e que vão se organizar de uma forma a gerar o movimento que o ecossistema precisa. Tá? Dentro dessas 5 dimensões, vocês vão perceber que isso é muito importante, que essas dimensões elas têm uma certa sinergia e tenham um olhar. Né? E aí a gente pode até pensar como é que a gente pode desenvolver isso melhor para que a escola perceba cada uma dessas dimensões e como que ela precisa trabalhar esse desenvolvimento dessas dimensões aí dentro do território da escola e do próprio território no qual ela está inserida. Aqui eu trouxe para vocês alguns, eu vou compartilhar, tá, esse PPT com vocês. Então, eu trouxe citações de alguns atores, de algumas políticas públicas que vocês podem buscar, alguns espaços de estrutura que estão sendo muito utilizados, que as escolas demandam, recursos, quais são essas fontes de recursos. Trouxe alguns exemplos também de cultura, como é que a gente pode trabalhar o desenvolvimento da cultura e a percepção da cultura, tá? E aí, dentro
dentro desses aqui, né, eu fui fazendo uma ampliação, né, de quem são os atores aí, eu já falei muito para vocês, né, quem são eles, quais são como é que a gente faz para trabalhar a cultura, né, tem uma coisa muito forte que são os casos de sucesso, né, a gente costuma dizer assim, peguem os casos, as boas práticas das escolas que vocês forem visitar e potencializa, divulga, compartilha, gerar esse movimento de inspiração, trazer essa referência de professor falar para professor, estudante falar para estudante. Então, a gente vai criando essa empatia e esse lugar de fala dentro da educação empreendedora. Aqui são a parte de recursos, né? Eu já falei também, tem a parte principalmente de contrapartida de parceiros, né? O próprio trabalho de vocês, ao ir visitar as escolas, fazer esse trabalho de assessoria, nessa orientação que vocês fazem e essa aplicação do plano de trabalho de vocês, ela é uma forma também de uma atuação do SEBRAE dentro da instituição de ensino. Então, a gente tem várias fontes aí de recursos que muitas vezes não tem a contrapartida e o desembolso da escola. Dentro da estrutura, né, nós temos vários espaços dentro da escola e fora, né? Hoje a gente tem várias universidades com espaço abertos para a comunidade, escolas, instituições de ensino superior que querem ser parceiras das escolas do entorno do ensino fundamental e médio, porque eles entendem hoje que se eles não prepararem o futuro estudante deles, eles vão ter problema lá na universidade. Vai ter esse desinteresse pela universidade, vai ter essa dificuldade, esse déficit de aprendizagem que vai chegar dentro da universidade, que muitas vezes tem sido um grande desafio para as universidades aí e para o ensino superior. Então, trazendo todas as políticas públicas, né? Eu falei muito aqui, gente, projeto político-pedagógico é algo que vocês precisam entender e precisam compreender como é que ele está estruturado. Muitas vezes o município tem um projeto político-pedagógico que ele replica para toda a rede do ensino fundamental, que é da rede municipal. O estado também tem o dele, né, que é a rede estadual, e aí é muito importante que vocês entendam, porque lá vai estar descrito todas as práticas, a forma, a organização, a oferta, o que é ofertado dentro das políticas de educação, seja por um município ou para aquela instituição, tá? E aí vocês precisam também. Uma coisa que vocês vão trabalhar muito forte é o GT, né? Então, o grupo GT de vocês, então é algo que vocês precisam realmente buscar esse grupo GT como protagonistas, como embaixadores da educação dentro da instituição, porque quando vocês saírem, eles vão estar ali dentro, e aí como é que eles vão continuar movimentando e gerando esse movimento aí para a educação empreendedora dentro da instituição? E aí, a gente tem uma ferramenta, né, que aqui não vai dar para a gente vivenciar, mas eu vou mostrar para vocês, que é o mapa de conexões. Então, o mapa de conexões, ele é uma ferramenta que ele é muito importante, e aí vocês podem usar até para vocês individualmente. Nós aqui em Minas fizemos a capacitação de 100% dos nossos analistas, que são os nossos técnicos do SEBRAE, nessa ferramenta. E muitos deles falam, não, eu vou usar isso para mim, para a minha microrregião, para o meu escritório de projetos aqui, porque a gente precisa entender quem são esses atores e como é que eles se interligam e se relacionam dentro do território. Quando você tem um ator de relevância no seu território, ele te conecta, com certeza, a várias oportunidades de iniciativas. Então, ele te conecta a iniciativas que vão favorecer os seus objetivos. E aí, se você tem muito claro esses atores e que tipo de iniciativa ele pode te prover ou favorecer dentro dos objetivos, você vai conseguir um volume de iniciativas que vão ser o que vai movimentar esse ecossistema. E isso vai tirar também um peso que muitas vezes a gente acha que é só o SEBRAE ou só a gente que precisa ir fazer ação na escola. E aí a gente vai perceber que, à medida que a gente vai se conectando, vai girando esses atores, vai se conectando a essas iniciativas, as ações elas vão acontecer dentro da escola, onde a escola é a sua protagonista. Tá? Para esse plano de trabalho.
Ok? Então, aqui eu trouxe para vocês, essa é a ferramenta que a gente usa, eu também vou compartilhar com vocês. A gente tem ela também para impressão, se vocês quiserem fazer até um A3 aí de vocês aí. E aí vocês podem descobrir quais são esses atores e como eles vão se conectando e se interligando dentro do território. Tá? Às vezes uma universidade, como é que ela assume esse papel dentro de conexões aqui do território? Uma universidade, ela pode me prover um espaço, que é a abertura, sei lá, de um espaço de lab ou de cowork, de um espaço de maker, pode fazer uma visita técnica para os estudantes, às vezes a gente pode ter estudante que nunca entrou na universidade, e aí ela pode prover uma visita guiada, pode ter um professor da instituição que pode ir na escola para fazer uma palestra, uma apresentação, participar de alguma feira, ou de algum congresso, ou de alguma semana de capacitação. A gente pode ter estudantes que podem prover alguma iniciativa dentro do projeto de extensão. Hoje a gente tem 20% da curricularização das universidades. Então, a instituição de ensino é um ambiente extremamente aberto para a extensão dos projetos da instituição de ensino de superior, tá? E aí, eu tenho um aqui preenchido, lógico que, né, trouxe aqui um preenchido para vocês, mas isso é extremamente, como é que eu digo? Em movimento, e é de cada território, de cada contexto. Então, aqui a gente tem, né, às vezes, a própria Secretaria de Educação, as instituições de ensino, as instituições de fomento, como o SEBRAE e outras. A gente tem as instituições da federação, conselhos, as câmaras, seja as câmaras municipais ou câmaras estaduais, ou mesmo os envolvimentos de coligações de jovens. A gente vai ter que ver o que tem de disponível no meu território, tá? Ok, gente? Aqui, até agora, tudo bem para vocês? Tá? Aí aqui tem uma aqui, então, por exemplo, a gente tem espaços e iniciativas. Dentro dos espaços, eu tenho labs, eu tenho incubadoras, eu tenho aceleradoras, aonde que elas estão, quem são esses atores que me conectam com esses espaços. Eu tenho a prefeitura, dentro da prefeitura, eu tenho os conselhos municipais de educação, eu tenho a secretaria municipal, eu tenho, às vezes, o agente local, que fica dentro da prefeitura, que trabalha com sala do empreendedor, eu não sei como é que é o nome aí no estado de vocês, eu tenho as salas de inovação, os CETECs, que aqui em Minas chama o iTech, eu tenho o próprio governo do estado, e aí tem os projetos do governo, tá? A Câmara Municipal. E eu tenho as instituições financeiras também. Aqui em Minas a gente tem o Sicob, que é um grande parceiro de várias ações, principalmente voltadas também para a educação financeira, educação cooperativista, né? A gente tem o SEBRAE, as igrejas, como é que isso vai estar, as rádios comunitárias, as associações comerciais e industriais. Eu tenho a comunidade escolar, que são os pais, as famílias, às vezes algum pai que possa fazer alguma ação dentro da escola, ou que a escola esteja interessada, né, em fazer essa conexão, as instituições públicas e privadas, os próprios professores, tá? E aí, conhecendo isso tudo, a gente, peraí, vou voltar aqui, conhecendo isso tudo, a gente entra no momento que vocês vão ter isso lá no plano de trabalho de vocês, e eu acredito que isso é algo que é constante, e eu acho que é algo que as escolas têm que trazer isso para elas, né? O plano de ação é um plano de ação para a escola, é um presente. Eu acho que no final da jornada do Ali, o que é o presente que vocês podem entregar para a escola? Pensem nisso. Né? A jornada ela tem um início, né? Tem um desenvolvimento e um fim, uma entrega. Pensem na grande entrega, né? Mais do que evidências e entregas para o SEBRAE, qual que é a sua grande entrega para a instituição de ensino? E aí, ao pensar em construir um plano de ação, é muito importante que vocês percebam essas dimensões e como vocês podem instigar para trazer mais elementos que possam fazer sentido para a instituição de ensino. Então, conhecer esses atores de relevância, quais são? Quem são? Como é que eles se conectam? Como é que eles podem contribuir e favorecer aqui dentro do território? Quais são as políticas e as iniciativas que estão disponíveis dentro da instituição de ensino e fora, no entorno, que podem favorecer?
E aí vocês têm aí também a parte de recursos, né? Que é quais são esses recursos econômicos? Será que a instituição reconhece que a Caixa Escolar ela é um recurso que pode desenvolver a própria comunidade, trabalhar, sei lá, como a compra, né? As compras governamentais, de que forma eu posso fazer essas compras dentro do meu território, buscando o desenvolvimento das próprias famílias, né? A estrutura, que espaços estão disponíveis no meu território, que espaços eu posso ressignificar para esse meu território. E a parte da cultura, que eu acho que assim é uma coisa muito importante, vocês não entrarem na instituição de ensino achando que elas nunca fizeram nada de educação empreendedora. Então, entrem com muita humildade, com muita empatia, procurem entender quais são as vocações, as crenças, quais são o pensamento das pessoas, que tipo de iniciativas já foram realizadas, como que essas iniciativas, esses projetos que já existem dentro da instituição de ensino e que vão continuar existindo, a educação empreendedora pode potencializar ainda mais, né, trazer todas essas conexões para o plano de trabalho, isso vai ser muito importante. Esse aqui é um modelo, mas eu acredito que vocês têm um modelo de vocês, tá? Então, esse é só um primeiro esboço aí que vocês podem rascunhar, mas vocês vão ter lá a parte, né, da realização do plano de ação. Agora, não pensem em volume de ações, tá? Eu converso muito com a Jéssica aqui, que é a gestora do Ali aqui de Minas, assim, a ideia não é que tenha um plano de ação com, sei lá, 20, 10 ações, e sim com qualidade, que seja 2, que seja 3, que seja 4, e aí você vai fomentando isso, vira 5, mas que tenha pertinência, tá? Que tenha pertinência e que tenha ações também, assim, o que a gente pode fazer para agora? Para não ficar aquela coisa de procrastinar, né? Ah, vamos fazer um plano de ação, vamos fazer isso a final do ano, tudo é final do ano. Então, só vai, no final do ano, o mundo se realiza, né? Então, o que nós podemos começar a fazer aqui agora? O que nós podemos fazer no meio do ano? O que nós podemos fazer até o final do ano? Tá? E aí pensar nessa forma mais direta, objetiva. Então, pense em coisas menores, mas coisas que possam ser realmente executadas e que seja um momento de construção contínua, porque esse é o grande legado também que a escola vai continuar movimentando aí o seu plano de trabalho. E aí, a gente tem aqui dentro lá da parte da oficina, a gente faz muito assim, quando vocês estiverem com o GT, pensar em ações que só dependam do GT. Que nós, vamos supor, estamos reunidos aqui, que tipo de ações nós, enquanto GT, podemos fazer para agora? Que tipo de ações imediatas que só dependem da instituição de ensino? Porque senão a gente começa a criar ações que dependem do outro, depende do Sebrae, depende da associação, depende de um outro parceiro, depende de um relacionamento que ainda nem foi realizado. Então, e outra, que tipo de ações podemos fazer de médio prazo, que envolva a instituição de ensino atuando no ecossistema? Aí sim, ela vai estar interagindo com outra instituição, aí tem que fazer a parte de relacionamento, talvez demande um tempo maior. E que ações a gente pode fazer que necessariamente outras instituições podem realizar e potencializar dentro do território, dentro do ecossistema, que possam estar presentes. Então, criar esse relacionamento aí. Tá? E trazendo o protagonismo aí para o plano de ação para o GT, né? O GT ele vai ser a âncora, né? O seu ponto de contato principal aí. Eu trouxe aqui, né, dentro lá da plataforma do Ser, a gente tem uma ferramenta, se vocês quiserem utilizar, quiserem conhecer, quiserem né, que as instituições de ensino tenham acesso, o livre acesso, é um autodiagnóstico que eles podem fazer para entender a capacidade para implementação da educação empreendedora, e lá também está estruturado dentro das 5 dimensões do ecossistema, e a gente também sugere, ao final, um cardápio de 56 iniciativas de acordo com o nível de resposta que a instituição de ensino tem ali no seu autodiagnóstico. Então, esse é um autodiagnóstico que as instituições podem fazer a qualquer momento, tá? E eles podem acessar de forma independente, e aí é uma forma deles terem essa foto, né? Como anda a educação empreendedora na instituição de ensino.
Eu trouxe aqui para vocês um vídeo. Eu não sei, que eu acho que vou ter que... Deixa eu descompartilhar, porque eu acho que eu não compartilhei a segunda vez com áudio. Tá. Então, acho que agora vai dar. Vê se vocês estão ouvindo o som. Você já percebeu o que acontece quando uma gota cai em um rio? Ondas se espalham no entorno, criando um grande movimento na água. Foi com esse propósito que nasceu o Radar de Educação Empreendedora, uma ferramenta digital do Centro Sebrae de referência em educação empreendedora, desenvolvida para você que busca transformar a educação. Oferecemos caminhos para gerar mais oportunidades para as instituições de ensino e os estudantes, capacitação aos educadores e uma aprendizagem inovadora. Tudo isso para que possam atuar e dinamizar o ecossistema de educação empreendedora. Opa, peraí, desculpa. Gerando reconhecimento para a instituição, além de integração e desenvolvimento para toda a comunidade. Acesse o site, descubra o Radar e faça parte desse grande movimento da educação empreendedora. Ok, a Lília está colocando aqui o link, né, da plataforma do Ser. Lá na plataforma do Ser, vocês podem acessar a parte de produtos, e aí eu vou falar desses 2 produtos que eu acho, dessas 2 soluções que eu acho que esse é o nosso mimo aqui, né? A gente tem também todo o portfólio da Educação Empreendedora, que está disponível no portal, né, da Educação Empreendedora do Sebrae, e lá no Ser a gente tem essas 2 soluções, que é o Radar, e aí então aí a estrutura, né, ele está estruturado dentro das 5 dimensões, o conjunto de perguntas, as instituições vão respondendo, à medida que elas vão respondendo, elas também vão escrevendo as suas evidências, ele fica salvo no perfil das instituições de ensino. E aí a pessoa que fez, né, o usuário, ele tem acesso a esses radares, e nós, enquanto analistas e gestores, também podemos acompanhar esses relatórios e essas aplicações do radar aí também, tá? E aqui, gente, o radar vai ajudar em que parte, né? Em que momento? Ele vai ajudar justamente a mapear esses casos e essas experiências exitosas de educação empreendedora, que muitas vezes eles não reconhecem ou não identificam ou não percebem, ou às vezes está muito isolado assim, é o professor tal, ele participa sempre de um congresso, ou sempre ele vai num concurso. Então, eles vão começar a mapear, identificar essas experiências, perceber essa ambiência para a implementação da educação empreendedora. Que ambiência eu, enquanto gestor ou enquanto GT, eu preciso constituir, eu preciso gerar dentro da instituição que favoreça a educação empreendedora. Identificar os níveis de maturidade, de relacionamento da instituição de ensino com os atores do ecossistema, identificar possíveis iniciativas que vão compor e estruturar um plano de ação que faça mais significado, que tenha mais relevância para a instituição de ensino, ampliar a oferta de projetos inovadores ou potencializar os projetos já existentes dentro da instituição de ensino e, principalmente, transformar a instituição de ensino em uma instituição de referência. E aí, eu vou dar uma pausa aqui. Aí, só para encerrar a parte do gestor, do radar, a gente tem aqui, para quem que atende, né? A gente tem o gestor escolar, né? Que é o nosso público. Então, muitas vezes, o próprio gestor escolar da rede, ele pode identificar como uma forma de entender melhor os desafios que a educação precisa, que a sua rede precisa. O gestor escolar, na identificação desse ambiente educacional que seja mais inspirador. E o professor, ele vai conseguir transformar a forma e a didática, ou muitas vezes a forma de levar a educação empreendedora para dentro da sala de aula. Ele vai identificar novas práticas, novos projetos, novas ações, experiências, né? Eu falo que a educação empreendedora é gerar experiências, não só para os estudantes, mas também para os professores, tá? Quanto mais experiências eu tiver gerando, mais movimentos eu vou estar fazendo aqui. E aí tem um outro vídeo aqui, que eu vou passar para vocês, que eu acho que ele consolida bem essa fala do ecossistema, tá? Estes são o Maurício, a Joana e a Sabrina. Os 3 trabalham em diferentes instituições de ensino.
mas dividem algo em comum: o interesse pela educação empreendedora. Uma abordagem pedagógica que converge inovação, cultura maker e novos modelos de aprendizagem, capazes de desenvolver competências empreendedoras e tornar o estudante protagonista da sua própria vida. Foi com esse objetivo que desenvolvemos o Radar de Educação Empreendedora, uma ferramenta que, a partir das dimensões atores, políticas públicas, recursos, estrutura e cultura, identifica o nível de implementação da educação empreendedora da instituição de ensino. Uma abordagem integrada por estas dimensões, organizadas em um ecossistema. O que é o ecossistema de educação empreendedora? Assim como na biologia, é um ambiente onde seres interligados se relacionam e se adaptam ao meio para sobreviverem e evoluírem. 5 dimensões estruturam o ecossistema de educação empreendedora. Atores são as pessoas ou instituições que, direta ou indiretamente, contribuem e estão envolvidas no processo de implementação e disseminação da cultura empreendedora. Políticas públicas são todas as possibilidades de formalização, articulação e institucionalização que garantem a continuidade e a efetividade da aplicação da cultura empreendedora. Estrutura são os espaços e iniciativas disponíveis dentro e fora da instituição de ensino, que podem favorecer a geração, desenvolvimento, aplicação e o compartilhamento de ideias e projetos. Recursos representam as fontes econômicas e financeiras que poderão contribuir com a viabilização de projetos e ações que promovam a disseminação da cultura empreendedora. Cultura é a interação de todos os elementos do ecossistema. Influencia e direciona a forma de pensar e agir dos atores e está em constante transformação. São as conexões entre essas dimensões que formam o ecossistema e direcionam caminhos para superar desafios e vislumbrar oportunidades. Com a inserção do empreendedorismo e o desenvolvimento de atitudes empreendedoras, alinhadas às práticas pedagógicas de ensino, pesquisa e extensão das instituições de ensino para o território. É neste ecossistema que o Radar atua e apresenta informações relevantes para as instituições de ensino que desejam seguir rumo à educação empreendedora. Tudo é feito de forma bem prática. Vamos ver? Basta um representante da instituição de ensino dedicar alguns minutos para responder ao questionário do Radar de forma completa, com evidência das ações quando necessário. O Radar aborda questões para compreender se a instituição realiza iniciativas que podem dinamizar e desenvolver o ecossistema. Um diagnóstico completo, baseado nas 5 dimensões do ecossistema. A devolutiva do Radar apresenta um nível de implementação de educação empreendedora da instituição, com orientações para uma autoavaliação. Um grande radar para a educação empreendedora, que direciona a instituição de ensino para o reconhecimento como empreendedora. O resultado está agrupado em 3 níveis: baixo, médio e alto grau de implementação. O baixo grau de implementação é quando a instituição de ensino tem ações e esforços ainda concentrados em apenas algumas dimensões e precisa evoluir sua visão sistêmica para promover de forma equilibrada experiências em cada uma das dimensões do ecossistema de educação empreendedora. Médio grau de implementação são as instituições que percebem a relevância da educação empreendedora, mas ainda não realizam esforços necessários para criar estratégias e ações integradas para a sustentabilidade de um ecossistema fortalecido. O alto grau de implementação define instituições de ensino que possuem visão sistêmica e promovem de forma equilibrada ações e iniciativas que geram experiências relevantes em cada uma das dimensões do ecossistema. São esses resultados que vão proporcionar ao Maurício, a Joana e a Sabrina uma reflexão do aprendizado decorrentes da aplicação do Radar, na busca de desenvolver e engajar pessoas para juntas implementarem a educação empreendedora nas instituições de ensino em que atuam. Isto é, após o diagnóstico do Radar, será possível direcionar ações que poderão levar a instituição de ensino rumo à educação empreendedora. Instituições de ensino empreendedoras transformam realidades de toda a comunidade e estão preparadas para o futuro. Juntos podemos. Ok, vou tirar aqui meu compartilhamento aqui agora.
Então, assim, a gente trouxe essa noção do radar para vocês, mas ela é uma ferramenta que vai auxiliar vocês, tá? E vocês podem não só entender isso como um autodiagnóstico, tá? Isso vai favorecer com que eles vão realmente alimentando isso. E mais do que trabalhar a educação empreendedora, trabalhar esses aspectos da inovação, né? Educação empreendedora e inovação andam muito junto. E a educação empreendedora, ela precisa, a inovação só acontece em ambientes de educação que sejam extremamente que tenham essa visão para a inovação, que vão estar buscando trabalhar não só a questão da educação empreendedora, mas da inovação também. A colega colocou aqui que ela visitou uma escola e me perguntaram se há subsídio do Sebrae por conta da parceria com a secretaria. Gente, essa parte aí vocês precisam dialogar muito forte com o gestor da regional, do escritório de vocês, tá? Então, cada um precisa entender que tipo de parceria está sendo formalizada, como que é as responsabilidades das partes, e aí vocês podem dialogar isso com os gestores aí. Eu vou trazer um vídeo para vocês. Esse é um vídeo que eu passei também nessa capacitação que a gente fez aqui do pessoal do Maranhão, e aí foi muito legal que... Deixa eu só entrar aqui no YouTube, aqui, porque ele está lá no YouTube. Só um minutinho. E esse é um vídeo que eu acho que ele é um presente para o Ali também, sabe? Que vocês podem utilizar, podem compartilhar. Maravilha. Deixa eu achar aqui. Isso. Eu já deixar ele aqui pronto. Deixar ele aqui pronto. Tá aqui. Eu vou deixar ele aqui pronto. Então, assim, antes de eu passar o vídeo, esse vídeo, só para vocês contextualizarem vocês, ele fala de um distrito, que é o distrito de Maravilha. Vocês já chegaram a ver esse vídeo? Ainda não, né? Que às vezes várias pessoas estão utilizando, mas se alguém já tiver visto, bom que vai ver de novo, e aí depois eu vou compartilhar também o link dele, se a Lília puder pegar aí depois o link dele no YouTube, ele está aberto, a gente vai disponibilizar aí. O Distrito de Maravilha é um distrito que fica a mais de 70 quilômetros da cidade de Teoflotone. É uma cidade aqui de Minas Gerais, né? Para quem conhece, né, o estado aqui, está mais ou menos mais de 400 quilômetros de Belo Horizonte, que é a nossa capital, e o distrito está a 70 quilômetros em estrada de chão de Teoflotone. E aí eu vou mostrar para vocês um vídeo, que é um depoimento de uma escola, que foi uma das primeiras escolas atendidas pelo Projeto Ali, né? Minas Gerais foi o piloto do Projeto Ali, e essa escola foi atendida no Projeto Piloto. E aí, assim, eu falo que ele é um presente, porque ele mostra, assim, lógico que o trabalho que o Ali fez, na época a jornada era menor, né? Nós tínhamos uma jornada de 7 meses, mas demonstra que o Ali pôde consolidar e tangibilizar todo esse protagonismo. E vocês vão ver que muitas ações já eram realizadas, né? Já tinha esse relacionamento com o Sebrae, e aí vocês vão perceber aí um pouquinho dessa jornada. Eu estou até indo amanhã para a Bahia, né? Eu acho que nós estamos com a Alice aqui da Bahia. Vai ter um encontro de gestores e essa diretora dessa escola vai estar lá com a gente num painel. Então, acho que vai ser muito rico aí também essa troca, né? É diretor falando para diretora aí de práticas e como a educação empreendedora pode ser transformadora. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Só um instante. Vocês estão vendo a minha tela já, né? Estão vendo? Sim. Deixa eu só ver. Eu fiquei na dúvida se eu cliquei o botão para compartilhar o som. Vamos de novo. Espera aí só um pouquinho, Lília. Aqui. Vocês estão vendo a minha tela, não estão? Do YouTube? Sim. Ok. Então, vou colocar aqui. Vou abrir. A comunidade de Maravilha é um povoado, nós estamos distante a 98 quilômetros da sede do município, com mais da metade desse trajeto em estrada de chão, e quando chove, né, dificulta o transporte.
sempre houve muita dificuldade na prestação do serviço público e de iniciativas privadas também na comunidade, por conta da distância que está da sede do município. Uma grande dificuldade que a gente tinha na escola e na comunidade era a questão da água, a água potável para a comunidade. A comunidade dispunha de um poço artesiano para abastecer a comunidade toda, de aproximadamente 190, 200 casas, né? E a escola. E nos afligia muito o fato de que o dia que abastecia a escola, não sobrava água para abastecer a comunidade. E a água que os alunos consumiam, os moradores de Dentro de Maravilha, era uma água totalmente inadequada para o consumo. A gente ia para o rio, lavar vasilha, lavar roupa, tomava banho lá no rio. E às vezes a criança trazia a garrafinha de água com aquela água suja e falava para a gente na maior naturalidade que era a água que bebia em casa. As necessidades sempre existiram, mas de repente faltava alguém para dar o grito de socorro e apresentar de fato, e levar de fato. Aí a Secretaria Municipal de Educação, em parceria com o SEBRAE, promoveu a capacitação de educação empreendedora com os professores. A gente já percebendo que educação empreendedora seria o caminho de transformação para Maravilha. A nossa ideia, o nosso projeto na feira não era vender um produto. E conseguimos o nosso objetivo maior, que era despertar o olhar do poder público e iniciativa privada para a nossa comunidade. Nós temos comunidades quilombolas, 2 comunidades quilombolas na região, com uma riqueza cultural imensa e alunos dessas comunidades. Então nós mobilizamos os alunos a desenvolverem o projeto para a sua região. Nós dependíamos de alguém, né, dos órgãos públicos, alguém que pudesse de fato promover as mudanças para a gente implementar as nossas ações. Então foi um momento assim, muito especial quando a gente recebeu e que a gente ia recebendo as notícias: olha, vamos implementar o projeto do calçamento das ruas, vamos implementar a instalação da rede de telefonia. E mais ainda quando falou, vamos fazer construir a estação de tratamento de água. Então essa porta que se abriu para a gente, que a educação empreendedora abriu para a gente, isso com certeza ficou marcado na vida deles, e a gente foi trabalhando nesses alunos, né, na nossa comunidade escolar, o sentimento de pertencimento, de pertencer à comunidade, de valorizar o local, que pessoas de fora estavam ocupando postos de trabalho que poderiam ser de pessoas da comunidade. E hoje nós temos muito orgulho de ver ex-alunos nossos desta gestão que saíram, que estão hoje concluindo a faculdade e estão aí prestando serviços, empregados, né, e realizados profissionalmente em várias áreas. Nós temos realizado outras ações de empreendedorismo, como as feiras, o festival gastronômico, a feira comunitária à noite, né? Mas a maior conquista é a melhoria na qualidade de vida dessas pessoas. E hoje tem água em casa. Na minha família, meu pai não sabe ler, minha mãe também não sabe ler. Aí eu resolvo tudo na minha casa porque eu sou a mais esforçada. Eu faço feira com meu pai, eu vou no posto resolver alguns problemas de médico com a minha mãe, que ela não sabe ler. Eu ajudo meus irmãos nas tarefas, eles têm dificuldade de aprender. O que eu mais gosto? Eu gosto de fazer meus recontos. Eu vou estudar muito para ser advogada. A gente tem lutado por uma educação do campo de qualidade igualitária. Eu acredito que, assim como nossa escola, como nossa comunidade, existem muitas outras escolas em muitas outras comunidades, especialmente rurais ou periferia, que se sentem inferiorizados em relação a outras. Mas eu queria dizer para todas que
é possível desenvolver um trabalho de qualidade. Nós fizemos história realmente, então nós acreditamos muito no poder da educação. A educação transforma. Acho que eu posso assistir esse vídeo várias vezes, que eu ainda vou ficar... Peraí, deixa eu só tirar aqui por um minutinho para vocês. Eu acho que assim, esse vídeo é um presente, né? Como eu disse para vocês, é um presente para o Ali, porque ele foi uma escola que foi, né, que teve a participação do Ali aí, que teve né, o acompanhamento aí, mas mais do que isso, quando vocês olham para esse vídeo, eu acho que ele tangibiliza toda a minha fala de território, de instituição que é protagonista, do momento que o diretor e o gestor reconhecem o seu papel de liderança, no momento em que a escola consegue potencializar os projetos dela interno, no momento que a instituição consegue perceber os grandes desafios da comunidade e como ela pode ser liderada, né? A escola pode ser uma liderança. E aí a nossa gerente teve lá em Maravilha, eu falei que era 70 quilômetros, ela fala que é 90, né? Mais de 90 quilômetros. E aí, assim, a gente teve, né, uma visita lá nessa escola, e o prefeito também teve lá. E aí foi muito legal, quando eles fizeram a feira, no primeiro momento, eles falaram, nós não vamos vender nada, nós vamos vender o nosso próprio território, nós vamos vender a nossa região. E aí, uma das falas do prefeito é, nossa, maravilha, toda essa maravilha, porque eles começaram a vender o próprio território deles ali, porque as pessoas não conheciam, não se sentiam pertencentes àquele lugar, muitas vezes queria estudar e ir para fora, né? Ela fala do momento que ela tem ex-alunos ou pessoas trabalhando dentro da escola. Então, isso também é um movimento de transformação que a educação empreendedora provê. Então, assim, eu falo que quando a gente começou esse trabalho, eu acredito que ninguém tinha noção da potencialidade, dos desafios e do resultado que poderia ser alavancado com um projeto de educação empreendedora, no momento que a gente fez lá a capacitação dos professores e falou com eles, agora vamos fazer uma feira do jovem empreendedor. Aí eles começaram, o que nós vamos fazer? Não vamos fazer nada, não vamos produzir nada, nós vamos vender o nosso próprio território, nós vamos vender a nossa região, maravilha, nós precisamos atrair pessoas para cá, para que elas olhem para a nossa região. Então, assim, é um vídeo que me comove muito, assim, eu fico muito emotiva e eu acho que se a gente conseguisse fazer isso em outros territórios, eu acho que isso é mais do que trabalhar no Sebrae ou trabalhar num projeto, é um grande legado aí. Então, é o que eu disse para vocês, percebam o que vocês podem entregar de legado para a instituição de ensino ao final da jornada do Ali. Isso é mais do que ficar aplicando, gerando as tarefas, as entregas. Eu sei que vocês precisam fazer todo o trabalho do movimento de vocês dentro da jornada do Ali, mas percebam o que de relevante vai ficar para a instituição de ensino ali. Tá? Então, eu trouxe isso para vocês. Eu vou... Espera só um pouquinho. Eu vou compartilhar com vocês um outro presente, né? Eu falo que hoje a gente está cheio de presentes aqui. Só um minuto que eu vou compartilhar aqui minha tela novamente. Só um instante. Opa. Cadê? Só um instante aqui. Desculpa. Peraí, voltei aqui para minha apresentação. Deixa eu só colocar no modo apresentação. Vocês estão vendo a minha tela, não estão? Deixa eu descompartilhar, porque eu não me lembrei se eu compartilhei com o som, acho que não. Estão vendo a minha tela, não é isso? Então, eu trouxe aqui uma definição, né, do que é o empreendedor. Deixa eu só pôr no modo compartilhamento aqui, só um minutinho. Ah, não está aceitou. Volta. Espera aí. Só um pouquinho que está indo para a tela anterior. Agora deu.
Então, aqui é uma definição do Tiago Matos, do livro que ele tem, Vai Lá e Faz, né? Um livro de empreendedorismo, de jornada empreendedora, mas ele define esse empreendedor como um indivíduo que tem consciência do seu empoderamento e, por isso, assume autonomia rumo à sua vida, constrói iniciativas que mudam a realidade para melhor. Então, eu falo que essa diretora, ela se descobriu enquanto gestora empreendedora, com certeza nós descobrimos vários professores empreendedores e vários estudantes, né? A fala daquela estudante também é maravilhosa, e aí a gente está cheio de protagonistas que estão realmente mudando a sua realidade para melhor. E dentro dessa abordagem, a gente tem aqui um outro presente, né, do Ser, né? Vocês podem acessar pela plataforma lá do Ser, a Lília vai pôr o link aí também de acesso rápido, que é o Ser Histórias, né? Nós hoje temos quase mais de 300 histórias já compartilhadas de educação empreendedora, de educadores, de ALIs, então vocês podem também escrever suas histórias, podem compartilhar histórias com outros colegas, podem acessar e consultar as histórias. Então, o Ser Histórias é um ambiente que inspira outros educadores, que muitas vezes, isso não é possível, aqui não dá certo, e lá tem histórias de superação, de desafios. Vocês podem, a partir das histórias, impactar positivamente, gerar, né, essa percepção do impacto da educação empreendedora e, mais do que isso, disseminar a educação empreendedora. Na plataforma do Ser Histórias, vocês conseguem escrever as histórias de vocês, conseguem ver outras histórias e também conseguem criar livros, né? Vocês podem fazer um livro da cidade, da região de vocês, da escola, com os cases, com as experiências, e aí vocês podem customizar esses livros também. A Lília está pondo aí o link no chat para vocês. Deixa eu apresentar aqui o áudio. Educação empreendedora, um caminho. Educação empreendedora, um caminho capaz de transformar comunidades, cidades e até países, com novas ideias e soluções únicas para os desafios do mundo. E o Sebrae criou o SER, Centro Sebrae de Referência em Educação Empreendedora, para produzir e compartilhar conhecimento, desenvolver pesquisas e ferramentas e incentivar a educação empreendedora. Com Ser Histórias, gestores, professores e educadores com práticas de ensino inspiradoras podem ajudar outros educadores e instituições de ensino a implementar a educação empreendedora e inovar nas suas práticas de ensino-aprendizagem. Se você é educador, acesse o nosso site e conte pra gente como você pratica a educação empreendedora. A sua história pode inspirar outras pessoas a também transformar por meio da educação empreendedora. Ser, unindo conhecimento e atitude empreendedora. Ok, aqui. Educação. Opa. Deixa eu passar aqui. Então, aqui, gente, antes de eu finalizar aqui com vocês, deixa eu parar aqui um pouquinho, eu vou compartilhar aqui, só para vocês verem o ambiente do Ser Histórias. Que aí... só um instante, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Aqui. Então, o ambiente do Ser Histórias é esse ambiente. Então, aqui vocês conseguem ver essas histórias, né? Vocês conseguem abrir as histórias, então conseguem ver de quem que escreveu, de qual lugar. Vocês conseguem também consultar histórias. Então, por exemplo, nós estamos aqui com o estado da Bahia. Eu consigo ver todas as histórias que são da Bahia. Acho que deu alguma instabilidade aqui na nossa conexão. Que o meu não abriu aqui não, travou aqui agora. Acho que é porque eu estou usando... Deu. Então, aqui eu consigo buscar as histórias. É porque eu estou com Wi-Fi, eu estou numa sala de reunião. Então, por exemplo, vou aqui na Bahia.
né, que nós estamos com a Alice da Bahia, e da Bahia tem muitas histórias. Então aqui, ó, eu tenho 22 histórias da Bahia, tá? E aí eu posso ir buscando, saber quais são aqui, ó, projeto de saúde na escola, construindo oportunidades, feira literária e cultural. Aí aqui, por exemplo, essa aqui é uma história lá de Ilhéus, da Lívia Couto, e aí ela conta a história do projeto, como é que ela fez o trabalho. Ela cita aqui o agente, né, nos encontros com o agente de educação empreendedora, a equipe pedagógica, juntamente com alguns professores, formaram um grupo do GT. Então, ela está falando aqui do Ali também, tá vendo? Dentro da jornada, e ela traz aqui a mini bio dela. E aqui eu posso também consultar livros. Aqui eu tenho os livros prontos por região, outros livros que nós criamos, e eu também posso criar o meu livro, que é a partir das histórias que eu quero, eu vou construir o meu livro. Então, por exemplo, eu quero que essa história aqui, ó, despertando o encantamento pela matemática. Aí eu vou aqui no maisinho, coloco, ela já vai para o meu livro. Ah, projeto saúde na escola. E aí, com base nessas duas, eu vou criar aqui o meu livro. E aí, quando eu vou aqui, ó, essas duas histórias já estão selecionadas, eu vou na opção gerar livros. Ai, peraí, que só um pouquinho que a tela aqui está na frente. Eu vou na opção gerar livros. Aqui eu tenho que estar cadastrada para fazer isso. Eu tenho que ter o cadastro do AMEI. Então, eu já estou cadastrada, já vai gerar. Só um minutinho. Isso. Aí, então, aqui eu já estou cadastrada, já aparece. Eu posso colocar até 20 histórias no meu livro. E aqui eu vou fazer o título do meu livro, eu vou fazer a dedicatória, o meu subtítulo, eu vou fazer a dedicatória para quem quer esse livro, qual que é o nome de quem está dedicando esse livro, vou escolher a capa do meu livro e aí ao final eu vou baixar o livro. Então eu posso fazer um livro sobre o ser história, sobre as histórias da minha escola, sobre as histórias do meu território, do meu município. Eu posso entregar isso como presente para a instituição de ensino no qual eu estou fazendo parte da minha jornada. Então, estimulem, gente, estimule muito a troca de experiência, as trocas de boas práticas, essas histórias, os professores que publicam, recebem o link da história que eles compartilharam. Eu achei esse aqui tem uma espelho rosa, tem um que é espelho meu, que também é uma história também do menino e eu, de uma professora da pandemia, que também contou aqui pra gente. Então tem histórias, gente, aqui que são extremamente a gente fica até emotiva, assim, quando escuta elas, que a gente vê que são desafios que os professores passam no momento da aplicação de um projeto de educação empreendedora. Então, o convite que eu faço para vocês é esse. Eu e a Lília, a gente, né, assim, trouxe aí, né, um monte de repertório de coisas para vocês. Estava compartilhando, Lília? Estava, acho que estava, né? Então tá, tirei. Eu e a Lília trouxemos aí um monte de coisas para vocês ajudarem no repertório, na formação de vocês, nas abordagens que vocês forem fazer do Ali junto às escolas. Então, o Polo, que é o SER, ele é um grande parceiro de vocês. A gente tem uma pauta de curadoria de conteúdo todo mês. Então, vocês podem também compartilhar com a gente dores, desafios, temáticas, mandem para a gente, para que a gente possa colocar nas nossas pautas, usem dos materiais que estão disponíveis, compartilhem, sugestões vocês podem mandar também para a gente. E aí, né, só recapitulando um pouquinho, né, a Lília trouxe ontem as duas, né, a pesquisa de tendência e o estudo de persona. Então, entender as tendências, o movimento que a educação empreendedora e a educação está fazendo no mundo e como isso vai refletir, vai impactar cada uma das instituições e a forma de ensinar do professor dentro de sala de aula, entender as personas, utilizar dessa visão da abordagem do ecossistema e do território para uma visão mais ampliada, de protagonistas, que a educação empreendedora não seja, né, um fim em si mesmo, e sim uma ação de transformação para aquela região e para aquelas escolas. Aí a gente tem aí o Ser Histórias, que é o momento de celebrar, de contar essas práticas, de dar visibilidade para as boas práticas também.
Então, eu acredito que era isso que a gente queria trazer. Lília, se você quiser falar, não sei se seu áudio está abrindo. Eu estou travada, mas receber agradecimentos. A Lília está com o áudio travado aqui, mas ela agradece a todos e todas aí. A gente está disponível, né? Eu vou colocar aqui a tela que está com os nossos contatos para vocês. Espera aí só um pouquinho. Deixa eu só colocar aqui. Opa! Esses aqui são os meus contatos e o da Lília, tá aí nossos e-mails. Então, se vocês quiserem fazer contato com a gente, né, a gente está à disposição pelo e-mail do Sebrae, lá no Ambiente do Ser também tem o Fale Conosco, quiser chamar também para uma conversa, nós estamos super disponíveis aí para vocês. Queria parabenizar a todos e que vocês tenham uma excelente jornada de educação empreendedora. O Ali de Educação Empreendedora é um projeto que começou no Ser, né, o Bruno Quick, que é o diretor, né, técnico do Sebrae Nacional, tinha pedido num primeiro momento para o Ser escrever o que seria o papel, o que seriam as ações desse agente. Então, eu acho que trazer o Ali enquanto agente de inovação, agente local de inovação para a educação empreendedora, isso foi uma grande conexão com o projeto Ali, que é um projeto de sucesso há mais de 15 anos. Então, a gente tem todo um repertório aí, e a educação empreendedora está navegando nesse movimento do Ali, é muito bacana, e eu acho que vocês podem fazer muitas transformações aí, e trazer muitos legados aí para todos nós, tá? Então, deixa eu tirar o compartilhamento aqui. Maria, a gente está encerrando um pouquinho mais cedo, né? Eu queria muito agradecer a todos e todas, e eu acho que é isso. Eu não sei se vocês têm uma outra atividade agora, mas espero que tenha sido muito inspirador. Educação empreendedora é algo que eu gosto muito de falar, eu sinto muita... Eu vejo que a gente faz um papel aqui dentro do Sebrae para além da obrigação. É um papel de protagonismo aí. Obrigada a todo o carinho de vocês, Gabriel. O pessoal está colocando aqui a lista de presença. Vou reforçar que eu não sei se a Ana está aqui, mas ela falou que é muito importante vocês acessarem, não deixar de acessar. O pessoal colocou aí também o comentário aí da Maria Eduarda. E que bom que vocês, né, conhecem um pouquinho mais do Ser, do que a gente pode fazer agora, então. Então, acho que era isso, pessoal, e assim, muito obrigada a todos, reforçando aí a lista de presença. Maria, você tem alguma fala? A gente pode encerrar por aqui, eu não sei se a Ana vai entrar. Maria? Oi. Oi? A Maria agora tem outra reunião, mas tá tudo certo, então. Tudo certo? Então tá, gente, muito obrigada, uma boa semana aí para vocês e bom trabalho aí, boa jornada de educação empreendedora. Façam conexões com os gestores locais de vocês, gente, não atuem sem conexão, sem dialogar muito com esses gestores, tá bom? Bom trabalho aí para vocês, um grande abraço a todos e a todas.